Boa noite, irmãos, em Cristo, que a graça preciosa do Senhor esteja com vocês nesta noite. Sejam todos bem-vindos à nossa plataforma de estudo da Bíblia, das Escrituras. Hoje nós estaremos estudando a Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, tá bom? Se preparem as suas Bíblias. Eu vou tirar minha blusa porque eu estou sentindo calor agora aqui na nossa igreja, no nosso espaço. Uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, que estão chegando agora na nossa plataforma. Vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus em oração. Há muito o que orar, há muito o que pedir. Nós temos necessidades profundas, necessidades coletivas, necessidades pessoais, necessidades familiares, e nós temos um Deus rico para nos abençoar, rico para conceder graça aos necessitados e carentes dele. Cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, vocês que estão chegando agora para nosso estudo bíblico. Pai Santo, nós queremos nesta noite dar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos, a Deus, apresentar as nossas vidas diante de Ti. Queremos, Senhor, apresentar o nosso coração, a nossa vida, nosso interior, rogar ao Senhor pela Tua intervenção gloriosa, Senhor, sobre nós, sobre as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida da igreja, Senhor. Que a Tua intervenção seja real, seja portentosa, Senhor, em cada uma das nossas necessidades e carências. Senhor, esteja com a gente também nesse instante. Senhor, abençoe este momento em que nós iremos estudar a Tua palavra. Glorifica o Teu nome, seja engrandecido, Senhor, e venha nos inspirar também para uma vida cristã excelente, para a Tua glória e o Teu louvor, Senhor. É a minha oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, sem perda de tempo, boa noite aí a todos, boa noite Jéssica, boa noite Fran, Carlito, Leda, Rodrigo, Dona Nália. Uma boa noite para todos vocês, que Deus os abençoe. Nós vamos começar a nossa meditação, o nosso estudo nesta noite. Se alguém, por gentileza, puder fixar nos comentários o texto da nossa meditação hoje, para aqueles que chegarem atrasados possam acompanhar conosco a nossa meditação, tá bom? Lucas, capítulo 9, 23 até o 27. Eu peço aí a gentileza de alguém para fazer isso para a gente. Lucas 9, 23 ao 27. Seu Hernani Garcia, Dona Yara, a Gabi estão chegando por aí, o Jefferson, querido irmão Jefferson, lá de Passo Fundo. Deus te abençoe, Jefferson. Um grande abraço para você, meu irmão. Tá bom? Um grande abraço aí à querência de Passo Fundo. Na semana passada, queridos, nós começamos uma série de estudos que compreende a narrativa da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, que é o período em que Jesus
ensina os seus discípulos, gasta um tempo considerável com eles, ensinando-os como se tornar um discípulo, como ser um discípulo de Jesus. E ele o faz a partir da perspectiva do Evangelho de Lucas, no caminho, na estrada, viajando de Jerusalém, da Galileia até Jerusalém. Considerando o que nós vimos na última semana na mídia, sobre os cristãos, vocês podem perceber o quanto nós precisamos compreender, discernir, avaliar sobre o significado real do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Domingo, o principal veículo, talvez, televisivo, mostrou um escândalo com um padre, e na segunda-feira nós tivemos a revelação bombástica envolvendo uma pastora, que vocês sabem, uma deputada federal. E nisso nós percebemos, queridos, o quanto nós necessitamos de entender o que significa ser um discípulo de Jesus. E todo o conteúdo de ensino do Evangelho de Lucas, que é o mais extenso dos evangelhos, ele chega a ser extenso em palavras, mais extenso do que até mesmo o Evangelho de Mateus, embora Mateus tenha 28 capítulos e Lucas tenha apenas 24. Todo o conteúdo, toda a estrutura de ensino compreende-se que ele está inserido neste bloco, do capítulo 9 até o 19º capítulo do Evangelho de Lucas, tá bom? Semana passada nós vimos sobre a primeira exigência de Jesus para os seus discípulos. Hoje veremos a segunda, tá? Se alguém puder fixar, eu peço mais uma vez, por gentileza, fixar aí nos comentários o texto de Lucas 9, do 23 ao 27, tá bom? Eu agradeço. Vamos ler? Obrigado ao Pedro, que fixou aí o texto. Deus abençoe a sua vida, Pedro. Cumprimento a Celita, o Noah e outros que estão chegando. Marciele, seu Hernani, que Deus os abençoe. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Queridos, semana passada nós vimos a necessidade e a exigência de Jesus para que os seus seguidores neguem-se a si mesmos. E eu recebi um feedback muito interessante de uma pessoa que me disse: pastor, eu não gostei do conteúdo do ensino semana passada. Eu não gostei dessa proposição de que eu devo negar a mim mesmo. Mas nós não gostamos de fato disto, mas é uma exigência de Jesus para que todos os seus discípulos comecem esta rota negando-se a si mesmo.
O grande teólogo da igreja, Agostinho de Hipona, dizia que a primeira ruína da vida de um ser humano era o amor a si mesmo. Ele dizia o seguinte: aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. Volto a repetir, Agostinho dizia, a grande ruína, na verdade a primeira grande ruína da existência humana é o amor a si mesmo. E aí ele continuava dizendo, aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. E é o que Jesus nos chama, essa vida de negação. Negue-se a si mesmo, abra mão do controle da sua vida, abra mão do controle do seu eu e me siga. Hoje nós vamos ver o significado de tomar a sua cruz. Eu quero ler, queridos, antes, talvez eu leia isso hoje umas 2 vezes, um trecho de um livro que é um clássico na espiritualidade cristã, talvez está entre os 5 livros mais lidos do mundo de todos os tempos, juntamente com a Bíblia, lógico, e O Peregrino, de John Bunyan. É um livro escrito por um monge agostiniano alemão chamado Thomas Kempis. O título do livro é A Imitação de Cristo. É um clássico. Ele diz o seguinte: Jesus tem muitos amantes de seu reino celestial, mas poucos carregadores de sua cruz. Muitos ele tem que desejam a consolação, mas poucos a tribulação. Muitos ele tem que compartilham a sua mesa, mas poucos os que compartilham o seu jejum. Todos desejam alegrar-se com ele. Poucos se dispõem a suportar qualquer coisa por ele. Muitos seguem a Jesus para partir o pão, mas poucos para beber o cálice da sua paixão. Muitos reverenciam seus milagres, poucos seguem a vergonha da cruz. Muitos amam a Jesus enquanto não lhes acontecem adversidades. Muitos louvam-no e bendizem-no enquanto estão recebendo dele alguma consolação. Mas se Jesus se oculta e deixa-os por um pouco, ou eles caem em reclamação ou em depressão mental. Mas aqueles que amam a Jesus por sua própria causa e não por algum conforto próprio especial, bendizem-no em toda tribulação e angústia de coração, bem como no mais alto conforto. Sim, mesmo que nunca lhes desse consolo, eles sempre o louvariam apesar disso, e deseja sempre lhe render graças. Ah, como é poderoso o amor puro de Jesus, que não está misturado com interesse próprio ou amor de si. Então eu começo o nosso estudo com essa citação eloquente, inspiradora de Thomas Kempis sobre esse convite para que a gente siga a Jesus. Quando Jesus diz que todos os dias nós devemos tomar a nossa cruz, ele está querendo dizer o quê? O que isso fala para a gente hoje? Uma das coisas que nós precisamos entender é que a cruz era um símbolo de repugnância no mundo antigo, especialmente para um judeu. A cruz era um objeto que causava pavor. A cruz era um objeto que causava nojo
as pessoas, elas evitavam falar a palavra cruz. Eu sempre observo pessoas já idosas, elas não gostam de citar algumas doenças. Elas falam aquela doença, aquela doença, aquela doença. No mundo antigo, sobretudo no mundo controlado pelo Império Romano, as pessoas do bem costumavam evitar a palavra cruz no seu vocabulário. Tamanha era a vergonha, tamanha era o sinal de desprezo, de maldição, de profundo insulto à dignidade humana. E, sobretudo, para um judeu, a cruz fazia parte de um aparato romano, um aparato romano de opressão, de aflição, de um império que os oprimia. E é isso que Jesus diz para os seus seguidores. Olha só, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Me parece que Jesus não era um evangelista muito atraente, porque ele chamava os seus discípulos, a multidão que o ouvia, para que eles pudessem morrer. Pegar a cruz para cada um daquelas pessoas do contexto de Jesus, que estavam ouvindo ele em loco, eles sabiam o que significava pegar a sua cruz. Eles sabiam que eles deveriam pegar essa haste que está aqui atrás de mim, na parte transversal, colocá-la no seu ombro e carregá-la até o local de execução. E do espaço onde ele pegava esta cruz e ia até o local de execução, certamente ele sofreria insultos, vaias e xingamentos dos espectadores que estavam assistindo, porque a execução da cruz era apenas para pessoas que afrontavam o Império Romano, para pessoas que cometiam crimes hediondos, que não eram... não havia possibilidade de um outro recurso de execução, a não ser a expressão máxima de raiva, de desprezo, de vergonha com essa pessoa pelas forças imperiais. Então, os discípulos sabiam o que significava isto. Eles tinham a plena consciência do que Jesus estava propondo para eles. E aí, queridos, hoje, 2000 anos depois, eu quero meditar com vocês a que esta cruz de Jesus se refere. Tá bom? Em primeiro lugar, ela não é esta cruz que Jesus nos chama para, dia após dia, tomarmos. Ela não é a cruz da nossa redenção. Tá bom? Existe apenas uma cruz salvadora. E esta cruz é a cruz de Jesus. Há apenas uma cruz que é digna de louvor por salvar os seres humanos. E é a cruz do nosso Redentor. Não há contribuição humana na salvação. Nós contribuímos com a salvação apenas com o nosso pecado. A nossa redenção vem do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz, não é para fazer com que a gente mereça a salvação ou se torne participantes da salvação. Não, muito pelo contrário. Ela apenas mostra que há uma única cruz para redimir os homens,
que é a cruz de Jesus. Em segundo lugar, a cruz que Jesus nos chama para tomarmos todos os dias. Olha só, não é o nosso sofrimento, o nosso espinho na carne, tá bom? Esta cruz que Jesus nos chama para tomarmos todos os dias não se refere ao nosso sofrimento e ao nosso espinho na carne, tá? Nós temos muitas necessidades, nós temos muitos problemas, mas isso não é a nossa cruz, tá bom? Está aí a contribuição do Pedro. Se essa cruz fosse suficiente para nós, do que valeria a obra de Cristo? De fato, Pedro, a única cruz para salvar é a cruz de Jesus, não é a nossa. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque popularmente nós acreditamos, nós escutamos as pessoas falando o seguinte: a minha cruz é o meu casamento problemático. As fraquezas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho na vida, o meu emprego ruim, o meu chefe que pega no meu pé, as dificuldades que eu tenho para acordar cedo, as dificuldades que eu tenho para dormir cedo, as dificuldades que eu tenho para guardar dinheiro, as dificuldades que eu tenho para controlar o meu temperamento. Então, popularmente, as pessoas acreditam que isto seja a cruz delas. Mas o sofrimento, queridos, em que a igreja vive, que não difere do sofrimento da maioria da população do planeta, são os sofrimentos do nosso tempo presente. Nós vivemos em um mundo em que toda a criação está gemendo, tá bom? Portanto, a sua sogra não é a sua cruz, a sua cunhada não é a sua cruz, o seu esposo que ronca à noite não é a sua cruz é outra coisa, tá bom? Então, a gente precisa entender muito bem isto, para que a gente possa, de fato, visualizar a exigência do seguimento de Jesus, colocá-lo em prática e viver este discipulado que ele chama a todos. Então, o que é a cruz? Queridos, Jesus Cristo recebeu a sua cruz por causa da maneira em que ele viveu e por causa das palavras que ele proferiu. Deu para vocês, eu volto a repetir, Jesus Cristo recebeu no final da sua vida a morte e a morte de cruz por causa do estilo de vida em que ele teve e por causa das palavras que ele proferiu, que provocou profundamente o establishment religioso e político de Israel. E nós recebemos a nossa cruz pela maneira em que vivemos e por aquilo que nós falamos. A cruz é o resultado do que acontece conosco quando nós seguimos a Jesus. A cruz é o que acontece conosco quando nós seguimos Jesus. Portanto, se nós andarmos, na verdade, como o mundo anda, se nós falarmos como o mundo fala, se nós não tivermos silêncio quando nós devemos falar, nós nunca teremos uma cruz. Eu volto a repetir, se vivermos como o mundo anda, e se falarmos como o mundo fala, ou nos omitirmos quando devemos falar, nós nunca teremos uma cruz. Porque a cruz é o resultado do seguimento de Jesus.
Quando cristãos vivem a vida de Cristo no mercado de trabalho, nas suas casas, na igreja, na universidade, então eles enfrentarão problemas por causa disto. Vocês podem ter certeza, quando a igreja viver a vida de Cristo nesta nossa sociedade ímpia, perversa, cruel, a igreja enfrentará hostilidades. E estas hostilidades, elas se constituem a cruz de cada um dos cristãos. Volto a repetir, a cruz se refere às consequências para nós de negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo Jesus. Semana passada eu falei que essas três exigências de Jesus, elas não podem ser vistas de forma isolada, elas se complementam. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Eu não entendo que elas sejam palavras correlatas, que é a mesma coisa. Porém, elas estão intimamente ligadas umas às outras. Negar-se a si mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu quero dar um exemplo de tomar a sua cruz dia após dia, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Especialmente sobre tomar a cruz. Um exemplo, queridos. Um jovem muçulmano que se converte a Jesus Cristo. Ele tinha uma vida normal lá no seu país, na sua cidade, com a sua família. E provavelmente esse jovem sonhou com Jesus. E ele se converte, e ele passa a frequentar a igreja, que provavelmente no seu país será uma igreja subterrânea, uma igreja escondida. Me perdoem. E este jovem vai conviver todos os dias com a possibilidade dos membros da sua família, como um pai, uma mãe, os irmãos, de alguém colocar veneno na sua comida, de alguém matá-lo. Não precisa ser alguém da sociedade. Pode ser que alguém na sua própria casa o mate. E ele vai conviver com isso para o resto da vida. Enquanto ele estiver ali, naquele contexto, com a possibilidade de ser morto pelo simples fato de um dia ter professado Jesus Cristo e renunciado a Maomé. Eu me lembro do pastor Elias Dantas, pastor presbiteriano, conhecido, homem de Deus. Ele falou que no Egito, uma jovem brilhante, uma estudiosa da Universidade do Cairo, se converteu, foi alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. E ela passou a enfrentar hostilidades terríveis na sua casa, pelos seus familiares. E um dia, ela foi participar de uma festa na família, em um prédio. Eu acho que do 7º, 8º andar. E misteriosamente ela foi dada como alguém que havia se suicidado. Mas na verdade ela foi jogada da varanda pelos seus familiares que não aceitavam o fato dela ter produzido tanta vergonha na família, porque ela abandonou Maomé e recebeu a Jesus Cristo. Volto a repetir. A cruz é o que acontece conosco
por seguirmos Jesus Cristo de perto. Um outro exemplo. Um pastor na Inglaterra, diante da apostasia da Igreja da Inglaterra, que abandonou os princípios da ortodoxia cristã, decidiu pregar sobre a ética cristã, sobre a sexualidade. E ao pregar semanalmente sobre a visão da Bíblia sobre o sexo, de que a visão bíblica de uma sexualidade sadia é para casais e que o casamento bíblico é monogâmico e heterossexual. Olha só, o pastor pregou uma série de mensagens no púlpito de uma igreja cristã na Inglaterra. E historicamente essa igreja se afastou da ortodoxia cristã. E por causa das pregações desse pastor, que enfatizava que o casamento é o ambiente da relação sexual, e o casamento dado por Deus, o modelo dado por Deus, é monogâmico, isto é, um homem e uma mulher, e heterossexual. Esta é a visão de Deus. Fora disso, qualquer relação sexual é pecaminosa. O que aconteceu com esse pastor? Ele foi retirado do púlpito, tirado da casa pastoral onde ele morava e cortado o seu salário. Este homem, por seguir a Jesus Cristo, estava sofrendo as consequências do seguimento. Eu me lembro de um pastor indiano que, voltando de um culto na Índia, lógico, foi atacado por uma turba de hindus pelo simples fato de ser cristão. Eu me lembro de um professor universitário nos Estados Unidos que foi preterido pela comunidade acadêmica, quase que demitido do seu trabalho, embora fosse um professor brilhante, por, diante da comunidade acadêmica, defender a inerrância da Bíblia, a inspiração da Bíblia, o criacionismo, a queda histórica de Adão e Eva. E por causa disto, no meio acadêmico, ele era perseguido. Escutem, queridos, se essas pessoas, que eu acabei de citar o exemplo delas, não tivessem um dia professado a todos de que elas eram seguidoras de Jesus Cristo, se elas não tivessem professado a todos o seu ponto de vista sobre determinados assuntos e o ponto de vista delas serem idênticos ao ponto de vista de Jesus Cristo, essas pessoas não iriam sofrer. A moça no Egito não morreria se ela não professasse a todos da sua família que ela havia encontrado a Jesus Cristo. O pastor na Inglaterra não seria despejado da sua casa, arrancado do púlpito da igreja, tendo o seu salário cortado, se ele não pregasse sobre uma ética cristã que está alinhada com a ética de Jesus Cristo. O pastor indiano não iria morrer caso ele não tivesse retornado de um culto. E o professor acadêmico não seria perseguido na comunidade acadêmica se ele não falasse dos seus pontos de vista, do seu ponto de vista, e o seu ponto de vista estivesse alinhado com a mensagem de Jesus Cristo.
Volto a repetir, a cruz é um problema nas nossas vidas por seguirmos a Jesus. Diariamente. E aí você tem inúmeros exemplos, queridos. Um profissional que está num ambiente de trabalho em que ele se recusa a participar de falcatruas, ele é um funcionário público, ele se impõe no seu ambiente de trabalho contra esta cultura de corrupção. Você tem vendedores que se negam a mentir. E eles terão prejuízo. Porém, eles levam o seguimento de Jesus para a arena pública e sofrem por causa disto. A Eliane, a minha esposa, está dizendo que a conexão está travando. A nossa aqui na igreja, graças a Deus, não. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Alguém deseja fazer alguma observação, alguma pergunta? Por favor. Obrigado, Jefferson. A Leda também está dizendo que a conexão está perfeita. Obrigado, Leda. Alguém tem alguma observação, alguma dúvida sobre esse tema da cruz? Ninguém tem nenhuma dúvida? Agora, queridos, deixa eu dizer para vocês. O cristão é chamado a tomar a sua cruz diariamente. São palavras de Jesus. Tem uma cruz para cada um de nós. E a minha cruz é diferente da cruz do muçulmano, que vive aflições sem comparação quando ele se converte a Jesus Cristo e se torna um cristão. A minha cruz é diferente da cruz dele. Mas é uma cruz. E aqueles que estão negando a si mesmo e seguindo a Jesus, eles terão uma cruz. O pastor Hernandes Dias Lopes, conhecido pastor presbiteriano, o homem de Deus, ele diz o seguinte: ninguém naquele dia final usará uma coroa sem antes usar uma cruz. Alguém pode abrir aspas e escrever esta frase que eu achei muito forte. Naquele dia, que dia que é? O dia da volta de Jesus. O dia em que encontraremos com o Senhor nos ares. Ninguém usará uma coroa que Jesus prometeu aos seus seguidores, sem que antes use uma cruz. Eu vou ler mais um trecho do livro A Imitação de Cristo, do monge alemão Thomas Kempis. Está no capítulo 12 do segundo livro. Olha o que ele diz. Para muitos, esta parece ser
uma declaração dura. Abre aspas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Mas será muito mais duro ouvir aquela última palavra. Abre aspas. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Fecha aspas. Porque aqueles que agora se dispõem a ouvir e seguir a palavra da cruz, naquele dia não temerão ouvir a sentença de condenação eterna. Este sinal do Filho do Homem estará no céu, quando o Senhor vier para julgamento. Então todos os servos da cruz, que em vida se conformaram a Cristo crucificado, se aproximarão de Cristo, o juiz, com grande confiança. Por que, pois, temer pôr nos ombros a cruz que conduz a um reino? Olha o que ele diz: na cruz há salvação, na cruz há vida, na cruz há proteção contra os nossos inimigos, na cruz há a saturação de doçura celeste, na cruz a força mental, na cruz alegria de espírito, na cruz o auge da virtude, na cruz a perfeição da santidade. Não há salvação da alma, nem esperança de vida eterna, a não ser na cruz. Tome sua cruz, portanto, e siga a Jesus, e você entrará na vida eterna. Ele foi à frente, levando a cruz dele, e morreu por você na cruz, para que você também possa levar sua cruz e desejar morrer na cruz. Porque se morrer com ele, você também, de semelhante modo, viverá com ele. E se você compartilhar sua punição, você também compartilhará a sua glória. Eis que existe tudo junto na cruz, e em morrermos nela está tudo, pois não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz interior, senão o caminho da cruz e da mortificação diária. Caminhe onde quiser, busque o que quiser, você não encontrará um caminho superior no alto, nem um caminho mais seguro embaixo do que o caminho da cruz. Amém? Portanto, a segunda das exigências de Jesus está aí. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente. E nós vamos agora para a terceira, queridos. Antes da gente analisar o que significa seguir a Jesus, vejam o que Jesus diz aqui, ó. Versículo 22. Essas exigências de Jesus são exigências que ele também sofreu. Olha só, 9 e 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e, no terceiro dia, ressuscite. Embora Jesus, sendo Deus, ele desde sempre carregou uma cruz. Desde sempre. E me parece que a cruz de Jesus é uma cruz perpétua, não teve fim. Ele sofreu rejeição, ele sofreu muitas coisas e, por último, ele morreu em uma cruz e depois ele foi ressuscitado em glória. É o caminho iniciado por Jesus. Nós somos chamados a segui-lo.
Segundo lugar, queridos, siga-me. Olha o que ele diz, siga-me. Aí está a doutrina da imitação de Cristo. Nós, ao segui-lo, nós estamos trilhando o seu caminho. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês em 1 Pedro. Vou pedir aí o Pedro, nosso irmão em Cristo, Pedrinho, que registre aí 1 Pedro 2 e 21. Lá no final da Bíblia, o livro de 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do 18. Na verdade, 1 Pedro, do 18 até o 25, tá bom? 1 Pedro 2, 18 a 25. Deixa eu dar uma explicação rápida sobre o contexto deste versículo, deste livro da Bíblia. O livro de 1 Pedro é o livro que proporcionalmente mais fala sobre sofrimento no Novo Testamento. Mas é o livro também que mais fala sobre a graça de Deus e sobre a alegria que se segue ao sofrimento e a alegria e o sofrimento que segue a alegria. Para o Pedro, o sofrimento, carregar a cruz, é uma expressão da graça de Deus. E isto se sucede, e a pessoa experimenta uma alegria profunda. Tá bom? Eu estou me preparando para um dia estudar com vocês o livro de 1 Pedro. E lembre-se, o Pedro não gostava dessa ideia de cruz, inicialmente na sua vida. Quando Jesus Cristo, pela primeira vez, falou que era necessário que ele morresse, que ele fosse rejeitado, que ele sofresse e que ele iria morrer em uma cruz, o Pedro disse para ele assim: de jeito nenhum, eu não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. Mas me parece que passou alguns anos e o Pedro mudou de ideia, ele entendeu o que significa seguir a Jesus. E ele vai dizer que a cruz diária de um cristão é a verdadeira graça de Deus. Vamos ver. 1 Pedro 2 e 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Se o Pedro estivesse aqui hoje, ele ia dizer: você que é funcionário de uma empresa, sejam obedientes ao gerente da empresa, ao seu chefe, ao seu patrão, com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Nós sempre temos conflitos com os nossos chefes, se eles são maus, se eles nos perseguem, se eles nos tratam com injustiça. E nós não queremos obedecê-los e respeitá-los, mas o Pedro, se fosse o pastor nosso, ele ia dizer assim: olha, tratem eles com temor, obedeçam a eles, façam o melhor no seu ambiente de trabalho, se ele for uma pessoa boa ou se ele for uma pessoa ruim. Por quê? Olha só, queridos, versículo 19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha só. Ele vai explicar isto no versículo de número 20. Pois que glória há se,
pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Isto é, que glória é se você sofre porque você é um pecador? Não traz glória nenhuma para o reino de Deus, para o nome de Cristo. Aí ele continua, olha, se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Deus se agrada de ver uma igreja que é afligida por praticar o bem. Porque isso faz parte do seguimento de Jesus. Olha o versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Ah, mas eu fui chamado para ser rico, para desfrutar das benesses do evangelho. Eu fui chamado para ser cabeça. Eu não fui chamado para ser cauda. Já escutaram isso alguma vez? Eu acho que vocês nunca escutaram. Aqui do púlpito da Igreja Presbiteriana Independente, até hoje, eu acho que vocês não escutaram isso. De Balneário Camboriú, tá? Mas talvez vocês já tenham ouvido isso. Eu fui chamado para ser cabeça e não ser cauda. Olha o que Pedro diz, para que nós somos chamados? Ó, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Oh, glória! Isso aqui ninguém fala, né? Para glorificar de pé a igreja. Cristo deixou um exemplo para nós. E o exemplo de Cristo foi esse. De que não houve dolo em algum nos seus lábios, não houve prática alguma de pecado nas suas ações, mas ele foi afligido e suportou isto com paciência. Olha só, versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, olha só, isso aqui pega em mim, queridos, profundamente. Versículo 23. 1 Pedro 2 e 23. Tá bom? Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Me parece que um dos ambientes em que nós sofremos insultos é justamente no ambiente familiar. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a justiça. Olha só, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo carregou no madeiro os nossos pecados, em seu corpo. Para quê, queridos? Para que a gente possa viver a sua justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, lá no passado. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. E aí Pedro vai trazer este exemplo de Jesus, o seguimento que nós somos chamados a realizá-lo para o ambiente familiar. Olha só, queridos. Igualmente vocês, esposas, olha só. Igualmente vocês, esposas, sigam o exemplo de Jesus, Pedro está dizendo. Estejam sujeitas, cada uma, a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma,
por meio da conduta da sua esposa. Quando uma esposa deseja evangelizar o seu cônjuge, certamente ela gosta de repetir e citar 30 versículos da Bíblia na hora do café da manhã, 25 versículos da Bíblia na hora do almoço. Pedro diz, olha, se você seguir o exemplo de Jesus, for uma mulher sujeita ao seu marido, ele será ganho sem palavra alguma, por meio do seu comportamento. Versículo 2, olha só. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. O tempo não permite, eu quero ler agora a parte que cabe aos maridos. Versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. O que significa isto? A vida comum do lar. Desde a época do Pedro, eu acho que isso não acontece hoje. Os homens usavam as suas casas para dormir e comer. E o Pedro está dizendo, olha, agora que você conhece Jesus Cristo, agora que você está seguindo a Jesus Cristo, a partir de agora, a sua dinâmica familiar mudou. Você não é mais um turista dentro de casa. Você é chamado a viver a vida comum do teu lar. E viver a vida comum do teu lar significa que você vai ajudar nas tarefas domésticas. Viver a vida comum do teu lar significa que não será um espanto se alguém da igreja chegar na tua casa e pegar você fazendo faxina, passando roupa para tua esposa, lavando um banheiro, fazendo a comida. É a vida comum do lar. Olha o que Pedro diz, dando honra à esposa. Ou como que um homem pode honrar uma esposa? N exemplos. Em uma sociedade que desonrava as mulheres, em uma sociedade que tratava as mulheres como um objeto sexual, Pedro diz, vocês agora devem dar honra à esposa de vocês. Por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha o que Pedro continua dizendo. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos. Olha só, é o jeito que Jesus viveu. Jesus foi alguém compassivo. Jesus foi amigo. E ele era amigo dos pecadores. Jesus foi misericordioso num mundo implacável, onde as pessoas são duras com os pecados dos outros, mas são misericordiosas com os seus próprios pecados. Humildes. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 3:9, não paguem mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Aí ele vai terminar o versículo 10 dizendo, pois, ele vai citar os Salmos 34. Pois, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem,
busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Alguma dúvida sobre seguir a Jesus? A partir desse texto de 1 Pedro 2. Se vocês deixarem, eu vou citar mais texto de 1 Pedro aqui, tá bom? Agora, queridos, voltando a Lucas, capítulo 9, ainda bem que vocês não têm dúvidas nenhuma, só o pastor que tem. Isso é importante. Eu fico feliz que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá bom? É muito fácil para vocês negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, tá bom? Se vocês quiserem, não dá tempo da gente ler, mas vale o texto de Efésios, capítulo 4, 32, até o capítulo 5 e 2. Pedro, você pode inserir para a gente só a referência? A Celita está perguntando se é pecado temer a cruz dela. Opa, Celita, que pergunta legal. Aliás, Celita, um grande beijo para o Noah, tá? Nós estamos felizes aí com a sua recuperação e saber que você está bem. Que Deus te abençoe, Celita. Um abraço para o Nicolas. Efésios 4, 32-5.2. É o que Paulo vai falar sobre o seguimento de Jesus, a imitação de Cristo. Celita, deixa eu responder para você. Eu vou responder citando mais uma vez a frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Todos, naquele dia, para usar uma coroa, terão que usar uma cruz. Ao nos chamar para carregarmos a nossa cruz, Jesus Cristo concede a todos, Celita, graça para suportar as implicações do discipulado, do seguimento de Jesus. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5, tá bom, Celita? Mateus 5, e o versículo de número 10, o 11 e o 12. Mateus 5, 10, 11 e 12, tentando responder a pergunta da Celita. É louvável, eu devo temer, é pecado, na verdade, temer a minha cruz? Não, porque juntamente com a cruz que é sua, Celita, Deus dará graça para que você possa suportar toda a adversidade do discipulado. Não sei se eu respondi perfeitamente, mas você não deve evitar a sua cruz. Aliás, você deve
carregá-la. Porque todos nós não queremos. E é sobre isso que eu quero explicar antes de terminar. Nós não queremos carregar a nossa cruz. Quando Jesus fez este convite para uma grande multidão, muitos desistiram. Poucos aceitaram o convite de Jesus. Olha só o que Jesus Cristo diz, Celita. Bem-aventurados, isto é, mais do que felizes. Todos nós buscamos a felicidade. O filósofo francês Blaise Pascal dizia que até mesmo suicidas, no ato de desespero, eles estão em busca da felicidade. E Jesus diz que mais do que feliz, porque a palavra bem-aventurança tem esse significado, mais do que feliz, são os perseguidos, olha só, Celita, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Quer dizer, você está, por causa de Jesus, sendo insultado, sendo perseguido e sendo caluniado. Jesus diz que você é mais do que feliz ao experimentar um tratamento deste. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os que viveram antes de vocês. Eu quero ler rapidinho uma citação de João Calvino, nosso reformador, o reformador da igreja. Olha o que ele diz, abra aspas, João Calvino. Sofremos perseguição e dano por causa da justiça, o que deve ser motivo de grande conforto. Nem devemos desanimar-nos ante os muitos reveses da vida. Todavia, esta é uma consolação singular. Quando sofremos perseguição por causa da justiça, pois afinal deve ocorrer-nos que Deus nos digna de muito grande honra, nos distinguindo assim com a insígnia especial de sua milícia. Reitero que sofrem perseguição por causa da justiça, não apenas aqueles que lutam na defesa do evangelho, mas aqueles que se empenham em prol do patrocínio da justiça, da retidão, não importando aonde isto acontecer. Se você negar a Jesus, se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, você enfrentará oposição. Você pode ser caluniado, você pode ser insultado, alguém pode perseguir você. Esta é a sua cruz. Jesus Cristo diz que você é uma pessoa bem-aventurado e você deve se alegrar com isto e exultar, que é algo além da alegria, porque é grande a sua recompensa nos céus. E com isto, eu já quero introduzir a conclusão do nosso estudo hoje. Lucas 9, e agora o versículo 25. Celita, você está satisfeita com a resposta? Olha só. Lucas 9, 24 e 25.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nós podemos rejeitar o negar a si mesmo, o tomar a cruz e seguir a Jesus, porque nós erroneamente acreditamos que iremos salvar as nossas vidas. Eu preciso salvar a minha vida, então eu não vou seguir Jesus. Eu não vou negar a mim mesmo e eu não vou tomar a minha cruz. Só que Jesus Cristo está dizendo que você, na verdade, vai perder a sua vida. Porque olha o contraste e olha o paradoxo. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem negar-se a si mesmo, quem tomar a cruz todos os dias e me seguir, este vai salvar a sua vida. Lembre-se, queridos, o reino de Jesus é diametralmente oposto ao reino deste mundo. Os valores são contrários. Aqui você perde para ganhar. No mundo você ganha para não quer perder. E aqui você está perdendo para ganhar. E aí vem a pergunta mais profunda. Talvez feita por alguém, a pergunta retórica mais profunda já feita por alguém. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Essa é a minha tradução. Mas as traduções mais antigas dizem: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Conta-se que o imperador Carlos Magno morreu e pediu para embalsamar o seu corpo e foi enterrado em Roma. E depois abriram o túmulo e encontraram o corpo dele com uma Bíblia aberta. E ele pediu para que enterrasse ele sentado num trono, segurando um exemplar da Bíblia. E encontraram, muitos anos depois, o seu dedo, justamente neste versículo, Lucas 9:25. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você recusar o convite de Jesus para ser discípulo dele? Viver a sua própria vida. Escolher o jeito que você vai viver, aonde você vai viver, a maneira em que você vai viver. Não abrir mão dos seus projetos pessoais. Não abrir mão de mortificar esta natureza pecaminosa que você tem. Não abrir mão dos teus prazeres, da sensualidade, do glamour deste mundo. E com isto conquistar todas as coisas que este mundo passageiro pode oferecer a um homem. E no fundo,
perder a sua alma. Me deixe dizer para vocês como as pessoas hoje perdem as suas almas. Eu penso que não vamos ter tempo para explorar isto, mas eu penso que o caminho principal é a negligência. Nós negligenciamos o aspecto imaterial da nossa existência. Nós negligenciamos. As pessoas mimam os seus corpos, fazem dietas, exercícios físicos, cirurgias plásticas. Mas elas nada fazem pela alma delas. Elas não pensam, olha só, no mundo celestial. Elas não pensam na morte. Elas não pensam no fato de que um dia terão que prestar contas de todos os seus atos, de cada uma das suas palavras, de cada um dos seus pensamentos e sentimentos a um Deus justo. Elas não pensam sobre Jesus Cristo. Elas não pensam sobre o Espírito Santo. Elas não pensam sobre a graça de Deus. E olhem, eu não estou aqui desprezando o cuidado com o corpo. Mas eu estou falando sobre a prioridade da existência humana. Perder a alma é a maior perda de um ser humano pode ter. E aqui Jesus Cristo está colocando em uma balança o mundo inteiro, com toda a sua glória, com todo o seu glamour, com todas as suas paixões, as suas riquezas, com toda a explosão da sexualidade que fascina os homens. E do outro lado, ele está colocando uma alma diante de tudo o que há neste mundo. Não precisa ir ao mundo inteiro. Saia em Balneário Camboriú, passeie pela orla da praia, esses apartamentos luxuosos de 30 milhões de reais. Com os carros fantásticos que há lá dentro, todo o conforto dentro desses prédios, toda a riqueza que há nessa cidade. Mas aí você coloca tudo isto, o que há no mundo, e Jesus coloca do outro lado, na outra balança, uma alma, que pode ser a alma de uma criança, pode ser a alma de um deficiente mental, pode ser a alma de um analfabeto. Jesus Cristo está dizendo que essa alma vale mais do que o mundo inteiro. De que adianta? De que adianta? Ganhar o mundo, perder a alma. Cristãos que negam a si mesmo, tomam a sua cruz diariamente e seguem a Jesus, eles perdem o mundo.
mas ganham a alma. Perdem o mundo. Talvez nunca serão famosos. Nunca serão milionários, ricos. Mas eles terão uma recompensa na outra vida. Aonde o apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou ao coração humano o que Deus reservou para todos aqueles que os amam. Se você é fascinado com este mundo e há um conflito no seu coração, eu quero que você escute o que eu vou ler para você agora. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não é ruim, queridos. A praia não é ruim. Comer um pedaço de picanha não é ruim. Comer uma feijoada não é ruim. Andar com um bom carro não é ruim. Eu estou doido para trocar de carro, vocês nem imaginam. Ter um bom apartamento não é ruim. Ruim é amar isto em detrimento do amor de Jesus. Porque tudo o que há no mundo, olha só, os desejos, olha só, da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é 1 João, Pedrinho, registra aí, 2, 15 ao 17. Tá bom? Alguma observação, alguma dúvida que vocês queiram fazer? Eita, que felicidade, olha quem está aqui com a gente. Casal que eu amo muito, lá de Passo Fundo, a Aliane e o Rodrigo. Eu vi que o Tenente Gonçalves está por aí também. Um abraço para vocês, tá bom? Nós estamos concluindo, queridos, o nosso estudo hoje. Eu me programei para falar até às 9 horas, porque é muito tempo, 1h30 aqui no Facebook, mas nós não conseguimos terminar às 9. Tá bom? Mas que a graça de Deus esteja sobre nós e que, como a minha esposa escreveu aqui, ó, o meu desejo é que a nossa igreja seja cheia de verdadeiros discípulos de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Precisamos tanto de Ti. Que o Espírito Santo nos enche dele, para que nós sejamos discípulos verdadeiros de Jesus. E os discípulos verdadeiros de Jesus são as pessoas mais felizes deste mundo, queridos. É isso que eu tento sempre ver na Bíblia, tento entender e quero receber isto. Quanto mais
próximo de Jesus Cristo, maior é a alegria que você irá experimentar, tá bom? Nesta vida e na vindoura, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração humano o que Deus preparou para nós. A Marciele diz que amor, para mim, amar o mundo igual a ídolos, sim. E aquilo que eu falei, um ídolo não é algo ruim. Não é algo ruim você desejar algumas coisas, mas é ruim quando você cai no feitiço desses ídolos e transforma isto em uma potencialidade máxima da tua existência. Deixa eu dizer para vocês, o mundo é capaz de morrer por vocês? Não. Então, a lealdade apenas a um que morreu por nós na cruz do Calvário. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo chamado que o Senhor nos fez para seguirmos ao Senhor. Muito obrigado pelos homens e mulheres do passado, Senhor, que entraram por esse caminho e servem como uma nuvem de testemunha para todos nós, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós, ó Deus, temos o privilégio de seguir o Senhor hoje. Glorifica, Senhor, o teu nome. Enche-nos com teu Espírito, para que cada vez mais sejamos discípulos de Jesus. Nesta cidade tão perversa, tão cruel, mas que é alvo do teu amor, Senhor. Abençoe os meus irmãos lá de Passo Fundo, Senhor. As necessidades daquela igreja, meu Deus. As necessidades, ó Deus, daquela cidade. Abençoa-os para que eles também sejam cheios do Espírito e sigam ao Senhor lá no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Esteja conosco, Senhor. Abençoe o nosso país. Abençoe a nossa cidade, a nossa economia. Senhor, abençoe a nossa saúde pública diante desta crise sanitária que estamos vivendo. Diminua, Senhor, diminua o número de contágio deste vírus, como também o número de mortos. Acalme o coração, Senhor, de todos aqueles que neste dia perderam entes queridos para este vírus, ó Pai. Nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos, confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estaremos de volta, se Deus permitir, às 19h30. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça preciosa de Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.